pessoal já está preocupado com isso. O próprio Lula está vendo que não tem alternativa. A única alternativa é o STF voltar atrás e ceder nessa questão do Bolsonaro. Olha só, no final das contas, se todo mundo dá o win, meu amigo, ganha quem tem as cartas mais fracas. Para quem nunca jogou pôquer, no final das contas, você pode dar o win para dar aquela blefada, pro outro lado piscar e desistir do jogo, né? Se o seu blefe colar, beleza, mas o problema é que o blefe não tá colando para ninguém, tá todo mundo indo ao win. E aí, no final das contas, quando vai todo mundo ao win numa mesa de pôquer, o que importa são as cartas, meu amigo. E adivinha quem tem as maiores cartas nessa história? É o Trump ou é o Lula? É o Trump ou é o Putin? Pois é, o all-in vai dar ruim para esse pessoal. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Montadoras enviam carta com ultimato a Lula. É isso mesmo. Matéria publicada no site Poder 360 é mais uma preocupação para o país, diante da gestão irresponsável e inconsequente do governo Lula. Diz o texto publicado. Os presidentes das 4 principais montadoras que atuam no Brasil escreveram uma carta para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando sobre o forte impacto que uma medida pronta para ser adotada causará no setor. A mando do Palácio do Planalto e sob coordenação do ministro da Casa Civil Rui Costa, a administração petista pretende baixar uma norma para incentivar a produção de carros cujas peças e componentes são 100% produzidos no exterior. As empresas mais beneficiadas devem ser as montadoras chinesas. Por esse sistema conhecido como SKD, a empresa quase nunca contrata fornecedores no Brasil e a geração de empregos é muito pequena. As montadoras brasileiras haviam anunciado recentemente cerca de 180 bilhões de reais de investimentos no Brasil em 5 anos, dos quais 130 bilhões de reais para o desenvolvimento e produção de veículos e outros 50 bilhões de reais para o parque de autopeças. Essa cifra será cortada em pelo menos 60 bilhões de reais. As empresas estimam ainda que deixarão de contratar 10 mil trabalhadores e que 5 mil empregados atuais poderão ser demitidos. A carta ressalta que o impacto não se restringiria apenas a montadoras. Para cada trabalhador demitido nessas empresas, outros 10 empregos podem ser perdidos na rede de fornecedores, ampliando o efeito negativo sobre toda a cadeia produtiva automotiva. Ou seja, o impacto nesse caso tende a ser multiplicado por 10 na cadeia de sistemas, com um corte total de 50 mil postos de trabalho. Essa prática deletéria pode disseminar em toda a indústria, afetando diretamente a demanda de autopeças e de mão de obra. Diz-trecho do documento. Os executivos defendem que a política industrial brasileira privilegie a produção local, vetando privilégios para importação de veículos desmontados ou produzidos no exterior com subsídios. O governo não respondeu à carta. Certamente, interesses inconfessáveis estão por trás de mais essa lambança. Essa aqui é a soberania do Lula. Já no final da noite desta terça-feira, a PGR se manifestou para manter a prisão de Braga Neto. A defesa do general havia pedido a revogação em virtude da inexistência de fato novo e contemporâneo de suposto perigo gerado pela liberdade. Paulo Gonet ainda insiste em colaborar com o regime. Avisado foi. Depois não adianta vir chorar com essa história de soberania, soberania, soberania. Dino sente e chora. É isso mesmo. O ministro Flávio Dino, durante participação em um evento em São Luís, no Maranhão, fez um discurso onde lamentou de maneira melancólica o que classificou como absolutamente exótico, numa referência ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump ao governo Lula. Abre aspas. Nós tínhamos eleições periódicas, independência judicial. É impensável que uma nação pretendesse retalhar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu na história da humanidade. Fecha aspas. Pelo visto, Dino não entendeu nada, ou talvez se faça de desentendido. De qualquer forma, o choro é livre. Nós tínhamos eleições periódicas, independência judicial. Impensável que uma nação pretendesse retaliar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu na história da humanidade.
Nós já tivemos dissoluções de Corte Suprema, nós já tivemos cassações de Corte Suprema, nós já tivemos assassinatos de juízes de Corte Suprema no mundo. Nós já tivemos aquilo que é chamado de empacotamento das Cortes Supremas, ampliação do número de membros para conduzir a uma mudança de jurisprudência, tudo isso já aconteceu. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. Ninguém nos anos 90 cogitava que isso ia acontecer. Nós tínhamos controle de constitucionalidade, convenções internacionais, tribunais internacionais e o sistema ONU. E para coroar essa trajetória bem-sucedida, a internet, o Éden perdido. E qual a nossa resposta? A nossa resposta é daqueles que acreditamos no direito, no liberalismo, no iluminismo. Não tem nada aqui de comunismo, marxismo, vermelho, essas doidices todas, puramente ideológicas e anedóticas. Eu estou falando de liberalismo político. Estou falando desde Aristóteles. O que nós temos que fazer? Tudo menos buscar a comodidade, que é um impulso primário do ser humano. Quem é que gosta de estar na tempestade? Ou no sol quente? É ruim. E hoje, se contrapor a esta ideia é tão duro quanto a realidade da estátua, só que nós não somos feitos de pedra. E por isso, às vezes, em busca do sentimento inato ao ser humano de autopreservação, as pessoas optam de renunciar a externar a sua posição, porque apanha menos, sofre menos, a família sofre menos. Vai renunciar? Chora não, Flávio Dino. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os apelos dos empresários aos ministros do STF. Olha o que diz a Bela Megali, que está falando... Lembra que a Bela Megali é Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, né? Apelo de empresários a ministros do STF às vésperas do tarifaço de Trump contra o Brasil. Então os empresários estão fazendo a parte deles. Já chegaram à conclusão de que não tem jeito, que não vai haver nenhuma abertura de canal de comunicação com os Estados Unidos sem o STF resolver a questão da perseguição aqui no Brasil, né? E eles tentaram, lógico, a conversa, né? Vamos ligar para o pessoal do Supremo e fazer alguma coisa, né? E é lógico que o que a Bela Megali diz aqui é que os ministros falaram que não, porque eles são isentos e que não vamos mudar em nada o que está acontecendo aqui, porque vai mudar... Nós somos um tribunal isento, nós aplicamos a nossa ditadura aqui de forma isenta, né? É lógico que eles diriam isso, ninguém espera outra coisa, mas o importante de se notar nesse ponto aqui é que está acontecendo essa pressão. E sim, os empresários têm como pressionar esse pessoal de verdade. À medida que a conversa mais direta não funcionou, eu nem sei se não funcionou não, tá? Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, eu não espero que a solução desse caso seja o Alexandre de Moraes indo em TV pública falando, olha só, desculpa aí, fui moleque seu Trump, vou voltar atrás. Não vai ser isso que vai acontecer. Eles vão costurar alguma forma de ter uma decisão lá com os outros membros do STF, coisa e tal. Enfim, tudo mantendo a nossa soberania. Como o Fux falou na decisão dele, não é somos soberanos e vamos decidir só a gente mesmo, mas decidimos que realmente esse processo do Bolsonaro está todo errado e vamos cancelar essa porcaria, né? Então, ou seja, é isso que eu espero. Então, o fato é que está havendo a pressão. O Trump acertou. Os empresários estão vendo que a coisa está ficando feia, que as tarifas vão entrar e que até o governo Lula já está percebendo também que não tem como fugir dessas tarifas, tá? Porque o Lula está muito tranquilo, batendo no peito, não, soberania, soberania. Porque neste período até as tarifas entrarem, de fato, é só beleza para o Lula. O Lula está aproveitando para caramba. Mas ele já está fazendo as contas de que a coisa não vai ficar assim em 2026, né? Então, olha o que nos diz aqui a Bela Megali sobre alguns ministros que teriam sido procurados por empresários, né? Lembrando que ela está falando aqui, os ministros são Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal com mais trânsito no empresariado, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, passaram a ser procurados às vésperas do tarifaço de Donald Trump que pretende aplicar sobre produtos brasileiros. Segundo os magistrados, representantes de segmentos que serão mais afetados pela taxa de 50% imposta pelos Estados Unidos, as mercadorias nacionais têm buscado a corte para conversar e entender o cenário, né? Ou seja, pressionar, fazer lobby. E é isso mesmo que eles fazem, é normal, né?
Os magistrados deixaram claro que o tarifaço é problema tratado pelo governo Lula, que é responsável por lidar com a questão. Também aconselharam os empresários a buscarem seus parceiros estratégicos nos Estados Unidos para dialogarem com o Trump, que essa questão aí não tem nada a ver com STF, coisa e tal. Tem a ver com STF, porque todo mundo sabe que esse processo contra o Bolsonaro é um processo de perseguição que não tem nada de jurídico, não tem nada de legal aqui no Brasil, né? Pura perseguição política, então tem a ver com STF sim, né? Mas é lógico que eles jamais diriam isso, né? Ministros do STF têm destacado que as pressões do presidente americano não terão qualquer efeito sobre o julgamento de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Esse recado também foi passado a empresários. Soberania! Soberania! E não sei o que lá, né? Mas a gente sabe como é que funciona isso. É lógico que para o público eles vão falar dessa forma, jamais vão admitir a pressão de maneira alguma. Os magistrados afirmam, porém, que as conversas foram razoáveis e que nenhum deles entrou em contato pedindo qualquer pressão de Trump para favorecer Bolsonaro. Porque, de novo, de fato, ninguém vai ligar e falar ô Xandão, porra, tem que resolver isso daí, cara, dá uma folga aí, coisa e tal, né? Não vai fazer isso, né? A pressão é justamente explicando para ele os problemas, né? Gerando o problema que vai acontecer nessa história, né? E, lógico, vai ter mais coisa mais adiante, né? Os empresários já estão... A primeira tentativa é a conversa, né? Depois tem mais coisa que eles podem fazer. Aliados do capitão reformado condicionam o fim do tarifaço a uma anistia ampla e restrita envolvendo Bolsonaro e todos os acusados condenados pelo Supremo, né? Ou seja, todo esse processo, que é um processo absolutamente antijurídico, que nunca deveria ter existido desde o início dessa coisa, teria que ser acabado, teria que ser encerrado. É o que todo mundo espera, é o mínimo que se espera de um país que se diz democrático, né? O governo Lula também foi alvo de queixas levadas à parte pelos magistrados da corte, né? A reclamação foi feita de que representantes do governo federal teriam demorado para contatar os Estados Unidos e negligenciado a abertura de um diálogo com a gestão Trump. Porque, de novo, o Lula sabe que não tem o que ele possa fazer, né? Primeiro, o Lula morre de medo do Trump. Morre de medo do Trump. Caga nas calças quando pensa em falar com os Trump, né? Então, o Lula não vai fazer isso. Mas, de qualquer forma, ele sabe que não pode fazer muita coisa. Porque, embora aqui no Brasil a imprensa trate a coisa como não que é um processo normal, porque essa pessoa fez um golpe, tem que pagar pelo golpe, como se fosse uma coisa normal no mundo, todo mundo sabe, inclusive o Lula, inclusive o pessoal lá nos Estados Unidos sabe que esse processo é uma palhaçada e que sem resolver este problema ele não pode fazer nada lá nos Estados Unidos. E o pessoal sabe aqui também que certamente o Lula está pressionando também o STF nesse sentido, porque sabe que não tem alternativa, né? Aqui, ó, na segunda-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin vem capitaneando as medidas relacionadas ao tarifaço. O Alckmin, não o Lula, né? Disse que desde março o governo busca diálogo com os Estados Unidos e não tem tido diálogo. Pois é, exatamente. Alckmin citou em entrevista coletiva a carta enviada em maio pelo chanceler brasileiro ao secretário de Estado que não teve resposta. Pois é, então esse é o problema. Enquanto não resolver a questão do STF, não vai ter um movimento nisso daí, né? E aí o que vai começar a acontecer é uma pressão muito grande. De novo, esse pessoal aqui vai pressionar de mandar bater, coisa não, vai falar, olha só, vou ter que tirar dinheiro do escritório de advocacia de vocês, né? Que são grandes escritórios que ganham muito dinheiro, né? Vamos ter que pressionar o pessoal lá, os pontos de pressão lá em Brasília. Sabe que Brasília funciona com um monte de figuras que tem por trás lá em Brasília, que são pessoas muito poderosas, que ajudam essas pessoas todas. O Alexandre de Moraes, para chegar onde chegou, teve que cobrar favor de um monte de gente lá. E aí, se esses empresários têm acesso a essas pessoas a quem o Alexandre de Moraes deve favor, essas pessoas podem pressionar o Alexandre de Moraes de maneira muito efetiva no final das contas, né? Inclusive porque, lembra, a base política do Alexandre de Moraes é São Paulo. Então a gente sabe quem é essa turma. É o Dória, é a galera ali, a turma ali do Dória, do PSDB lá de São Paulo, que bancou o Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, esse pessoal tem como você fazer pressão sobre eles, e os empresários têm poder de pressão sobre o PSDB, e dessa forma tem pressão sobre o Alexandre de Moraes. Eles estão deixando claro que não adianta ligar, porque se ligar a gente não vai fazer nada e coisa e tal, né? Essa história. Mas no final das contas eles sabem que não tem isso, né? Até o governo Lula já está percebendo aqui, ó, o governo Lula acende o alerta e teme impacto do tarifaço em 2026. Eu falei para vocês, é a tempestade perfeita que está vindo para o governo Lula aí. Nesse primeiro momento, antes das tarifas entrarem em vigor, era um movimento de bonança para o Lula. Lula estava esperando o efeito Canadá, porque vai melhorar. Vou brigar com o Trump. Soberania! Soberania! Tá ficando chato isso, né? Eu vou parar de fazer isso. Mas, no final das contas, o Lula estava esperando esse negócio todo de conseguir ganhar ponto, né, do efeito Canadá lá com o Trump, e no final das contas veio muito pouco e não vai vir nada, e agora ele sabe que a partir do dia 1º de agosto, aí começa a vir a parte ruim, né?
vai vir a economia caindo, a bomba fiscal explodindo, dólar saindo do país. Então, ou seja, após surfarem na onda de soberania nacional, integrantes do governo Lula já se preocupam com o impacto dos tarifaços na eleição de 2026. É o que eu falo para vocês. Daqui a um ano, ninguém vai lembrar dessa porcaria de Trump, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. Ninguém vai lembrar desse episódio todo da imposição das tarifas. Vai se lembrar da economia que vai estar uma merda. Isso o pessoal vai lembrar. E presidente que a economia está uma merda não ganha eleição, né? Então o pessoal já está preocupado com isso. O próprio Lula está vendo que não tem alternativa. A única alternativa é o STF voltar atrás e ceder nessa questão do Bolsonaro, né? Vamos ver como é que vai ser a saída disso daqui, porque eu vou fazer um outro vídeo hoje com a questão do all-in, né? Tá todo mundo dando all-in hoje. Tá dando all-in. O Trump tá dando all-in, o Lula tá dando all-in, o Bolsonaro dando all-in, o Putin dando all-in, o Zelensky dando all-in, todo mundo tá dando all-in no mundo, né? E aí a questão é, quem é que vai ganhar essa grande rodada de pôquer em que tá todo mundo all-in e um monte de gente tem um monte de coisa a perder, né? Olha só, no final das contas, se todo mundo dá all-in, meu amigo, ganha quem tem as cartas mais fracas. Para quem nunca jogou pôquer, no final das contas, você pode dar o win para dar aquela blefada, pro outro lado piscar e desistir do jogo, né? Se o seu blefe colar, beleza, mas o problema é que o blefe não tá colando para ninguém, tá todo mundo indo ao win. E aí no final das contas, quando vai todo mundo ao win numa mesa de pôquer, o que importa são as cartas, meu amigo. E adivinha quem tem as maiores cartas nessa história? É o Trump ou é o Lula? É o Trump ou é o Putin? Pois é, o all-in vai dar ruim para esse pessoal. A única coisa que o Lula vai conseguir deixar como legado nesse seu terceiro mandato é uma coletânea de frases absurdas, chamando a diretora, a presidente do FMI de mulherzinha, apresentando a Gleisi Hoffmann por ela ser bonita e não pelas suas competências, falando que se tá caro não compre, se algo tá caro não compre. Foram inúmeras, assim, dá para fazer um livro sobre as merdas que o Lula tem falado, mas teve uma frase que chamou a atenção e mostra que o Lula está perdendo a capacidade de esconder as suas doenças mentais, a sua patologia narcisista megalomaníaca. Ele disse que Deus deixou o Nordeste na seca e fez os nordestinos passarem fome e sede porque ele sabia que Lula viria para acabar com isso. Mais uma mentira, onde ele pega lá a transposição do Rio São Francisco feita por Bolsonaro e tenta levar crédito por ela. Pois então, Lula tem demonstrado um nível de megalomania doentio, patológico. Lula acreditava nessa sua megalomania que ele conseguiria arregimentar os países e os líderes dos países do mundo contra os Estados Unidos. Lula queria ser a espécie de ponta de lança nesse movimento anti-americano que ele iria liderar. E aí ele pegou o BRICS e usou o BRICS como plataforma principal para fazer isso acontecer. Mas o que aconteceu? Donald Trump reage com os tarifaços. Índia já senta para negociar. China, a mesma coisa, já sentou para negociar, inclusive já chegaram a um acordo. União Europeia, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, também já se curvou. E vários outros países. Lula está cada vez mais abandonado. E aí vem o prazer de degustar essa percepção pelos próprios militantes do Lula que fizeram campanha para ele. E para o Brasil, né? Porque o tempo está carregado aqui para o Brasil diante da iminência de que entre em vigor realmente na sexta-feira o tarifaço de 50%. Esse acordo da União Europeia, que o Rodrigo Carvalho mostrou aí, que tem alguns países criticando, né? Mesmo com essas críticas, acaba representando de fato um acordo ali com os Estados Unidos. É ruim para o Brasil em qual sentido? No sentido de que a gente perde um aliado de peso neste embate com os Estados Unidos. Mais um aliado de peso perdido. Ninguém quer se aliar ao Brasil. Os principais países e blocos estão conseguindo, de uma certa forma até desvantajosa, mas estão fechando um acordo com Donald Trump. Isso vai isolando o Brasil. O Brasil perde ali, se a União Europeia ficasse ali sem um acordo, o Brasil teria a União Europeia ali insistindo ali na batalha contra os Estados Unidos, sendo até um aliado do Brasil nesse caso. A China hoje, os negociadores de Xi Jinping vão se encontrar com os negociadores de Donald Trump na Suécia, em Estocolmo, para prosseguir e devem prorrogar por mais 90 dias aquele pré-acordo que eles fizeram. Então, não é que vai entrar tudo em vigor para todo mundo, não. Para a China vai ter mais uma prorrogação, muito provavelmente de 90 dias. Então,
o cenário tem sido ruim para o Brasil, Leilane, porque a gente vai ficando isolado nessa batalha. Agora, claramente, o que vai se configurando realmente é um Donald Trump querendo impor, não como diz a Leilane, 2 bodes na sala, está querendo colocar um verdadeiro... elefante. Um elefante na sala ali. E o bode junto, né? Que a Leilane colocou, porque o bode fede pra caramba. zoológico, né, Valdo? É um zoológico, que o bode fede muito. Então, assim... Meu Deus, até pra fazer piada, esse povo da Globo é ruim. Meu Deus do céu. Imagina aquele... Mesmo quando você tira o bode, né, Leilane? Parece que ele... Ai, para, por favor. Ele continua lá, porque o cheiro dele permanece na sala. Então, é uma situação muito ruim para o Brasil neste momento. Agora, por outro lado, o Brasil tinha que se curvar totalmente aos desejos imperialistas de Donald Trump. Desejos imperialistas de Donald Trump. Meu Deus, eu pensei esquerdismo até no tutano mesmo. Não, por exemplo, o Brasil não vai colocar na mesa de negociação de forma alguma e nem tem como a soberania do Brasil. Quando eles falam soberania do Brasil, o que é isso? O Lula, o Brasil não vai negociar a ditadura do Alexandre de Moraes. A ditadura do Alexandre de Moraes tem que ser protegida a todo custo, porque o Alexandre de Moraes, ele é a soberania do Brasil, entendeu? Não é a democracia, não é representantes eleitos, não é a Constituição, a soberania do Brasil é o Alexandre de Moraes. O julgamento na justiça tem de prosseguir de Bolsonaro, não é porque alguém lá fora dos Estados Unidos grita para cá, e não é contra Bolsonaro, não, é contra qualquer político que esteja sendo julgado por algo que ele pode ter cometido. Só o final do julgamento vai dizer se ele foi condenado ou não. O problema é que não tem nenhum político no Brasil sendo julgado por corrupção. Nós tivemos aí o escândalo do INSS, nada. Vários outros escândalos no governo Lula, nenhum. E os que foram julgados foram liberados pelo próprio STF, que está querendo culpar o Bolsonaro. E tem outra coisa, a Europa está reclamando muito, né, os países, desses investimentos que eles se comprometeram. Gente, é tanto investimento, 600 bilhões de dólares, não sei, 800 bilhões de dólares... É claro que isso não vai ser cumprido. Donald Trump sai do governo daqui a 2 anos e pouco, sai e isso não vai ser cumprido. Donald Trump sai do governo daqui 2 anos e pouco? Irmão, ele acabou de assumir. Ele acabou de assumir, ele vai ficar no governo mais 3 anos e meio. Porque é inviável. Estão se comprometendo com cifras que são inviáveis, Leilane. Ou seja, eles entendem o dano que seria essas tarifas do Donald Trump e fazem de tudo para reverter. Mas não no Brasil. No Brasil, a intenção desse governo é jogar o Brasil na miséria, no caos, para poder proteger a estrutura ditatorial criada pelo consórcio Moraes-Lula. Então o Brasil vai pegar fogo, mas eles estarão lá nos seus tronos para poderem reinar sobre as cinzas. Esse é o projeto do Lula / Alexandre de Moraes.